Obrigado. Queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Boa noite. Vamos à palavra de Deus. Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Vamos ler os 3 primeiros versículos e depois vamos dar um salto para o versículo 25 ao 29. Está escrito assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Versículos 25 até o 29. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Pode retomar seu assento. Um prazer enorme estar aqui esta noite para juntos cultuarmos ao Senhor. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade que nos concede, Forlan. Deus abençoe, muito obrigado. Pastor Paulo, seu pai, que tenho pregado para ele na congregação que ele pastoreia e ele acabou falando de nós. Muito obrigado pela confiança. É um prazer estar aqui com os irmãos para juntos cultuarmos ao Senhor. Amém? Vamos então à palavra de Deus. Eu quero pensar com os irmãos sobre algumas coisas que eu tenho aprendido com esse texto, com a leitura desse texto, e eu quero muito pensar com vocês. O capítulo 15 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas é um capítulo que, para nós compreendermos a mensagem que Jesus queria comunicar com as parábolas que ele conta, é fundamental entendermos ou estarmos atentos aos primeiros 3 versículos do capítulo. Porque os primeiros 3 versículos do capítulo vão nos mostrar qual é de facto a intenção, qual é a mensagem que Cristo quer passar para o público que estava lhe ouvindo. É fundamental também que não entendamos que Jesus estava falando como se fosse para nós naquele momento. Não. Jesus estava falando com aqueles que estavam lhe ouvindo primeiramente. E o público que estava ouvindo Jesus era no mínimo 2 públicos, ou então um público dividido por 2 grupos. Versículo 1 vai dizer que os publicanos, os pecadores, e publicanos são ali os cobradores de imposto, ou então no mínimo aqueles que eram líderes de cobradores de imposto, eram vistos pelos fariseus como pecadores porque não seguiam a lei. E então, sendo vistos como pecadores, estes, e a palavra pecadores que está no texto, nos leva a perceber que além de publicanos, tinha outras pessoas
que também eram vistas como pecadores. Por quê? Porque só o facto de ter a expressão publicano ali já nos leva a perceber, contextualmente falando, que eram pessoas vistas como pecadores. Quando tem mais ainda a palavra pecador no texto, quer dizer que outras pessoas, que poderiam ser, por exemplo, prostitutas e não só, também eram vistos como pecadores. Esses estavam ali se aproximando para ouvir Jesus. E Jesus estava falando para eles, queriam ouvir o Mestre. E enquanto Jesus estava ali, próximo desses pecadores, nos olhos dos fariseus, estes fariseus olham para aquela cena e começam a reclamar, a criticar o Senhor Jesus e dizem: este homem fala aos pecadores e não só, come com eles também. E como Jesus conhece o interior do ser humano, como Jesus conhece, esquadrinha o nosso coração, ele então ouviu, digamos, aquilo que eles estavam pensando. E Jesus começou a contar para eles algumas histórias, algumas parábolas. Contou a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E quando nós entendemos esses 3 versículos, nós começamos a perceber o que de facto Jesus queria alcançar com estas parábolas. Quem de facto Jesus queria tocar com o que ele estava a ensinar. A terceira parábola, que é a parábola que eu li, é um homem rico que tem 2 filhos. O mais novo que pede ao pai a sua parte da herança, que não devia, porque o pai não estava morto ainda. No mínimo ele está cobrando a morte do pai. E o pai dá para ele a parte da herança que o cabia. E fica o mais velho, fiel ao pai, servindo ao pai, obedecendo ao pai, como um escravo, como ele mesmo diz. E o mais novo vai longe e desperdiça tudo e vive dissolutamente. E eu falo disso, eu lembro da fala de Timothy Keller, que diz que existem 2 formas de nos desviarmos, nos perdemos ou nos afastamos de Deus. Ele diz: uma é o desobedecendo e vivendo de qualquer forma como queremos, e a outra é o obedecendo. E como essa fala de Timothy Keller tem a ver com esse capítulo, com esse texto aqui, o exemplo que ele vai dar do filho mais novo e o filho mais velho. O mais novo vai desobedecer o pai, vai longe do pai, se afasta do pai desobedecendo. E o mais velho, ele está ali, ele obedece o pai, ele serve o pai, mas ele está também afastado do pai. E essa é minha intenção nesta noite. Minha intenção esta noite é falar sobre perdidos na casa do pai. Mostrar a vocês o quanto é possível estamos servindo a Deus, ou então pelo menos aparentemente servindo, com o pai, e ainda assim corremos risco de nos perdermos dele, de nos afastarmos dele, ou talvez já estamos afastados faz um tempo. E a parábola do filho pródigo, quando nós lemos ela, temos uma tendência quase que sempre de focar no filho mais novo. E por quê? Porque nós vimos que o filho mais novo que desperdiçou, e parece que a mensagem é apenas para o filho mais novo. E na verdade a mensagem ela é principalmente para o filho mais velho. Por quê? Porque o que motivou Jesus a contar a parábola que ele contou foram os fariseus, que nesta parábola representa ou estão representados pelo filho mais velho. O filho mais novo é representatividade dos fariseus, dos republicanos, dos pecadores que estavam ali ouvindo Jesus, que estavam vivendo dissolutamente, afastados de Deus, afastados do Pai, como o filho mais novo. O filho mais velho representa os fariseus,
que servem a Deus no templo, que entendem que estão servindo ao Senhor como que escravos, fiéis a Ele, zelando por sua palavra. E é interessante que o filho mais novo é pródigo, porque se afastou do pai. O filho mais velho também é pródigo, porque também se afastou do pai, estando em casa. Um se afasta do pai indo longe, o outro se afasta mesmo estando perto, mesmo estando na casa do pai. E há uma linha muito tênue entre estamos firmes, servindo ao Senhor, e se não nos tocamos, não percebemos, não refletirmos, não paramos para pensar e refletir em algumas questões, podemos estar na casa do Pai e estamos bem afastados dele, talvez bem perdidos, bem longe da presença do nosso Pai. Ele vem a pergunta, então, o que tinha esse moço mais velho, que está servindo, que está com o pai e então está afastado, está perdido. Eu quero destacar 3 coisas que eu aprendo com este moço mais velho. Por quê? Porque ele chega até o pai quando descobre que o irmão mais novo, que foi longe, desperdiçou tudo que tinha, vivendo de qualquer forma, e agora volta, e o pai o recebe da melhor forma possível, com a melhor festa, com o boi cevado, com a melhor roupa, com o melhor calçado, com o melhor anel. O pai recebe o filho como um filho que era. E o mais velho está trabalhando, como é normal, trabalhando para o pai. Fiel ao pai, servindo ao pai, escravo entre aspas do pai. E ele volta e ouve o barulho, ouve as danças, e ele pergunta para o empregado, o que está acontecendo? Seu irmão mais novo voltou, e seu pai matou o boi cevado, o boi nutrido. Então ele não queria mais entrar em casa, ficou fora. E a percepção que tenho, a parábola não diz, é que o pai percebeu que ele estava demorando, e então saiu para constatar o que estava acontecendo. E quando o pai sai, encontra o filho lá, triste, com raiva, chateado. E o pai fala, o que foi, filho? Entre para a festa. Falou, não, pai. Puxa vida, oh, pai, eu te sirvo há tantos anos, te obedeço sem nunca transgredir sua lei. Eu trabalho para si como um escravo, e o Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. Veio este teu filho e tu deixa para ele o boi cevado. Ele que desperdiçou tudo. O Senhor deu para ele aquilo que ele não merecia. Ele não merecia o cabrito, a festa. Ele não merecia o boi. Ele não merecia ser recebido. Eu que merecia, nem um cabrito o Senhor me deu. E aqui está a primeira verdade, que é possível. Estamos servindo a Deus e estamos se afastando dele. O que é? Quando nós obedecemos a Deus, servimos a Deus, cumprimos as leis, cumprimos tudo o que é exigido, para então dizer, eu merecia um cabrito. Eu te sirvo tanto que eu merecia um cabrito. Eu te obedeço tanto que eu merecia um cabrito. Timothy Keller diz que quando a gente faz isso, a nossa obediência não é motivada em Deus, mas em nós mesmos. Estamos obedecendo pensando em nós. Sabe quando é que alguém está na igreja, servindo, cantando, pregando, limpando o chão, ofertando, dizimando, fazendo o que tem que fazer na igreja há anos, e pode estar ou se perdendo, ou já perdido, ou correndo perigo, quando ele faz tudo isso e chega à conclusão que ele merece alguma coisa, que ele deve ter alguma coisa que Deus deve fazer. Ele tem que fazer porque eu mereço. Por quê? Porque eu faço isso. Porque eu estou orando. Porque eu estou ofertando. Deus tem que abençoar porque eu dei dízimo. Deus tem que abrir a porta porque eu estou orando. Ele tem que fazer porque eu mereço. Só que não é só isso. É que além de entendermos que nós merecemos, passamos a enxergar que tem alguns que não merecem. Porque ele é o pecador, ele é o miserável, ele é o que se afastou. Então ele não merecia a festa.
não merecia o boi, não merecia ser recebido. E nós estamos correndo perigo nisso, de cairmos na tentação de acharmos que os nossos esforços se transformam em méritos diante de Deus. Caímos na tentação em que a nossa dedicação, o nosso labor, o nosso trabalhar, eu chego cedo, eu saio tarde, eu cuido, eu faço, eu evangelizo, a tentação de tudo aquilo que fizemos em nome dele se tornar algo que amanhã eu posso dizer, eu mereço. Eu vim dizer-lhes que se você está fazendo isso, você está no lugar certo, mas talvez não entendeu a mensagem, ou se perdeu. Sabe por quê? Porque não é sobre mérito, não é sobre eu merecer, é a graça de Deus, é a bondade do Senhor. Por isso é que o irmão mais novo, que não merecia, que algo que ele merecia era expulsão, mas mesmo sem merecer, o Pai o recebe, o Pai o abraça, o Pai o ama, o Pai o beija, o Pai manda dar banho, manda vestir, manda matar o boi cevado. Para quê? Para que fique claro, a nossa aceitação não é porque nós merecemos, nós não fizemos para merecer, nós fomos aceites por Ele. Eu não vou pregar para merecer o amor dele, eu estou pregando porque Ele me amou primeiro. Eu não estou me dedicando, me esforçando, correndo atrás para que eu entenda, aceita que amanhã vou ter algum mérito. Não existe isso. Tudo aquilo que fizemos para Ele e por Ele é porque Ele fez por nós na cruz, algo antes mesmo de nós. Ele entregou sua vida por mim e por você. Então não é sobre mérito, é sobre a graça de Jesus. Não é sobre o que eu fiz, é sobre o que Ele fez por nós. É sobre que Deus entregou seu Filho unigênito na cruz do Calvário. É sobre graça, é a bondade dEle. Não é o meu dízimo, não é a minha oferta, não é a minha oração, não é o quanto eu trabalhei, não tem a ver com o mérito nosso, tem a ver com a graça de Jesus. Sabe o que quer dizer o que é? A verdadeira espiritualidade, ela não é autojustificativa, ela não é autopiedosa, ela confia na cruz de Cristo. Ela confia na obra de Jesus na cruz do Calvário. Ela não está olhando para minha autopiedade, no quanto eu fiz, no quanto eu dei, no quanto me dediquei, no quanto eu... Não é sobre isso. A verdadeira espiritualidade daqueles que estão caminhando com o Senhor, daqueles que estão na igreja, não estão confiando em eles mesmos, no quanto fizeram. Eles estão rendidos aos pés da cruz e dizendo, confiamos na obra de Jesus na cruz do Calvário. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu orei muito, é porque a graça me alcançou, é porque a bondade dele me alcançou, é porque ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por nós. Não caia na tentação da meritocracia que existe no mundo secular. Sabe por quê? Porque no reino de Deus é sobre graça. A graça não anula o esforço, mas o esforço não quer dizer que eu estou merecendo. Se eu fizer, Deus tem que fazer. E essa é a pregação que você vê na televisão, que você ouve na rádio e na internet. Se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Se Deus não fizer, eu faço aquilo e desfaço aquilo. Ah, como tem muita gente que está nos templos, que estão nas igrejas há anos, mas talvez estão perdidos, bem longe do Pai. Sabe por quê? Porque quem anda com o Pai entende que é pela graça. Ele faz milagres pela graça.
Ele abre portas, é pela graça. Ele nos abençoa, é pela graça. Ele nos aceitou, foi pela graça. Ele nos incluiu, foi pela graça. Ele nos amou, é pela graça. Ele está fazendo coisas extraordinárias, é pela graça. Aquela porta de emprego se abriu, é pela graça. A oração foi respondida, também é pela graça. Então confia nele, se joga nele, dá todo o louvor, dá toda a honra, dá toda a adoração a ele, porque o mérito é todo de Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que é possível estarmos na igreja há muitos anos, orando há mais tempo, fazendo tudo há muito mais tempo, e chegar alguém novo na igreja e ter nele dons espirituais que nós ou não temos, ou estamos buscando há anos e nunca encontramos. Aí alguns falam, mas meu Deus, eu estou aqui há tanto tempo, como é que ele chegou agora? Tem? É a graça de Jesus, é a bondade dele. Então não olhe para aquele irmão que recebeu aquele dom, entenda que é a bondade do Senhor. Nada do que fizemos nos tornará merecedores da graça do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele decidiu nos aceitar por meio da cruz do Calvário. Só que acontece? Esse moço é recebido pela graça. E o mais velho não entendeu a graça, não entendeu isso. Não entendeu esse amor do Pai. Que fez o quê? Que dignificou o indigno. E sobre isso, e o indigno é recebido. E então vai para o segundo ponto, qual? Ele diz, Pai, eu te sirvo há tantos anos, nunca desobedeci, e te sirvo como um escravo. E o Senhor nunca me deu um cabrito. Não vou ainda no segundo ponto. Vamos ainda num ponto aqui, desse ponto do mérito. O que é? Pai, eu não merecia isso. Eu não merecia ver meu irmão desfrutar do que eu merecia. Eu não merecia não receber um cabrito. Eu não merecia não receber uma festa. Eu não merecia não receber um boi cevado. Sabe o que é? Eu não merecia isso. Deus, eu não merecia perder minha mãe. Deus, eu não merecia aquela luta. Sabe quando você obedece a Deus e começa a dizer, não, isso eu não mereço, porque eu estou bem com o Senhor. Eu sou um ofertante, eu sou um dizimista, eu sou alguém que ora, eu sou alguém que busca, eu sou alguém que estou no caminho certo, seguindo todos os passos. Isso eu não merecia. Essa luta eu não merecia. Aquela aprovação eu também não merecia. Ver aquilo eu não merecia. E começamos a achar que nós, ei, diante de Deus, só diga, seja feita a tua vontade. Diante do Pai, muito mais do que você acha que não merecia, só reconheça como fez Jó. Nu eu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja odierna, ela está muito viciada em que? Eu rejeito, eu reprovo, eu repreendo, eu decreto, eu não sei o que. E a gente, não. O caminho, sabe o que? É se alinhar o que Deus quer para nós. O caminho é dizer, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. E meu segundo ponto é que esse moço, ele vive como um escravo. E ele só queria um cabrito. E o pai disse, meu filho, mas um cabrito que você queria, tudo que é meu é seu. E sabe qual é a segunda coisa aqui? É que esse moço vive uma vida muito aquém da vida que o pai conquistou para eles. Ele está vivendo de forma que ele não é um herdeiro, ele é como um escravo.
E a vida que o pai conquistou para ele é a vida de um herdeiro. Mas ele, como herdeiro, não viveu assim. Viveu como um escravo, que tudo que ele queria é um cabrito. Às vezes estamos na igreja, servindo, cantando, pregando, fazendo tudo, firmes, mas vivemos de forma que estamos vivendo muito aquém da vida que foi conquistada por nós, para nós. Onde? Na cruz. Às vezes estamos vivendo de forma que a vida que levamos está muito abaixo, muito aquém daquela que Cristo conquistou por nós na cruz. E qual é a vida que Ele conquistou por nós na cruz? E quando é que alguém, nos nossos dias, está vivendo aquém, abaixo da vida conquistada na cruz? Sabe como? Quando alguém vive o que é? Escravizado pelo pecado. Quando o pecado nos escraviza, estamos na igreja, servimos a Deus, caminhamos aqui, até amamos a Deus, amamos pessoas, mas vivemos escravos do pecado. O pecado nos domina, o pecado nos comanda, o pecado manda em nós. Essa vida que estamos levando, ela está muito aquém da vida conquistada na cruz do Calvário. Por quê? Porque a vida que foi conquistada por nós na cruz do Calvário, ela é uma vida que nos torna livres do pecado. Porque está escrito que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não podemos estar na igreja e ainda assim estamos sendo dominados pelo pecado, vivendo como que escravos do pecado. Por quê? Porque na cruz do Calvário Ele conquistou uma vida para nós, que é vida de liberdade em Cristo, vida de sermos livres e mais que vencedores diante do pecado. Ah, mas se eu cair, se você caiu, se joga aos pés dele, se humilha aos pés dele, que dele vem força, dele vem graça para vencermos o pecado e andarmos livres em Cristo Jesus. Quando é que a gente vive uma vida baixa da conquistada na cruz? Sabe quando? Quando estamos na igreja há muitos anos e vivemos quase que o tempo todo quebrando maldição hereditária. Ah, na minha família, meu antepassado. Nós estamos há quanto tempo? Há 10 anos. Mas 10 anos quebrando sempre maldição. É uma vida muito aquém da conquistada na cruz. Sabe por quê? Porque na cruz do Calvário, Jesus se fez maldito em nosso lugar, para nós sermos benditos nele. Sabe o que quer dizer o que é? Antes da cruz em nossa vida, a maldição hereditária até pegava, até dominava, até mandava, mas depois que recebemos Cristo, depois que passamos pela cruz, nós somos agora membros da família de Deus. E na família de Deus não tem maldição. Maldição não pega, praga não pega. Então viva livre do medo, viva livre do susto. Ah, meu pai foi, minha bisavó foi, não sei o que também foi. Se você está em Cristo, você é nova pessoa. Não tem praga, não tem maldição. Aquilo que é de trás ficou para trás, agora é nova vida. Benditos em Cristo Jesus, benditos em Cristo Jesus, porque Ele se fez maldito em nosso lugar. Viva sem medo. Sabe quando é que estamos vivendo uma vida muito aquém da conquistada na cruz? Quando nós vivemos correndo atrás de alguns cabritos. Eu só queria um cabrito, pai. Oh, mas você é meu filho, você é herdeiro. Sabe quando é que a gente vive atrás de cabrito? Quando a gente vive atrás de algumas coisas. Ah, vai ter o fulano tal, o profeta tal. E não, então ali está a minha bênção. Então, a gente não precisa ficar correndo atrás de algumas bênçãos. Nós somos benditos em Cristo. Por quê? Porque a bênção está em nós, em Cristo. Cristo nos fez benditos nele.
É como aquele texto lá de Deuteronômio 28. Benditos no campo, na cidade, ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Por quê? Porque a bênção não está nem no campo, nem na cidade, nem entrar, nem ao sair. A bênção está em você. E onde você vai, a bênção vai com você. É por isso que hoje temos muitas campanhas. Campanha dos 7 dias, em que eu vivo 7 dias correndo atrás do A ao do B. Campanha. A gente tem que entender o que é. Na cruz do Calvário, Jesus nos abençoou com todas as bênçãos materiais e espirituais. Quer dizer que eu não devo orar? Não é isso. Ore, busque, mas não viva desesperado. Desfrute do que é daquilo que o Pai conquistou por nós. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Desfrute disso. Desfrute da bênção da cruz. Desfrute dos feitos de Jesus na cruz do Calvário. E que feitos são esses? Alegria, contentamento, paz, gozo, descanso. Enquanto o mundo vive insatisfeito, correndo atrás de alguns cabritos. Eu quero cabrito. Nós, os cristãos, estamos dizendo, sabe o que? Olha, ainda que a figueira não floresça, a videira não dê o seu fruto, lá no campo não haja mantimento, e as ovelhas no curral não produzam nada. Todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Isso é bênção de Deus, é bênção da cruz. E muito mais do que um cabrito, nós temos que desfrutar da herança que herdamos, que ganhamos de Cristo Jesus. Quarto, sabe quando é que a gente vive uma vida muito aquém da conquistada na cruz? Quando nós não conseguimos se alegrar com a alegria do outro, com a vitória do outro. Porque o mais velho, ele serve o pai, mas ele não conseguiu se alegrar com a bênção do pai sobre o irmão. Não conseguiu se alegrar nem com a alegria do pai. Ele está triste porque o irmão não merecia e ele merecia na visão dele. O evangelho é sobre chorar com os que choram, mas também é sobre se alegrar com os que se alegram. Também é sobre celebrar com os que celebram. E nós temos que ser crentes o suficiente. Sabe para quê? Para ver aqueles que não oram nada, estão nem ali com compromisso com a igreja, e eles vêm para a igreja e recebem algumas coisas, e a gente está ali há algum tempo já orando, e parece que nada acontece. Sabe quando você consegue celebrar com aquela pessoa? Talvez você não está apenas no lugar certo, talvez está no caminho certo. Sabe por quê? Porque também é sobre se alegrar com aqueles que estão alegres. Também é sobre celebrar com aqueles que estão vencendo. Mesmo que eu esteja em uma situação complexa e precária. E lá vem então um outro ponto. O que é? Esse moço, ele está com o pai, mas está perdido. Ele não quer mais entrar em casa. Por quê? Porque o pai não deu para ele um cabrito. E por causa de não ter cabrito, ele não quer mais estar com o pai. Olhe para isso. Ele está na casa do pai, não pelo pai, pelo cabrito que o pai tem. Já que o pai não me deu o cabrito, eu não quero mais nada com o pai. Eu não entro mais, eu vou embora. Sabe o que é? Tem muita gente que está na igreja, que está no templo, mas a motivação dele está no templo, na igreja. Sabe o que é? É o que Deus pode dar a ele. É a bênção de Deus. É o milagre de Deus. É a porta que Deus pode abrir. É o namorado que Deus pode dar. É o esposo, a esposa que o Senhor vai dar. Porque depois que pega a namorada, vai embora. Porque não era Deus que o faria estar ali. Era a namorada, o namorado. Ei, mais do que o cabrito, que era o pai. Sabe por quê? Porque cabrito não traz pai. Agora o pai tem cabrito. Muito mais do que o pão que era o pai.
Porque pão não traz pai, mas o pai tem pão em abundância para nós. Mais do que as bênçãos de Deus, que era o Deus da bênção. Porque a bênção não traz Deus. Agora Deus, onde chega? Chega a bênção, porque Deus é a maior bênção que alguém pode ter nesta vida. Por isso, com cabrito ou sem cabrito, não deixe que nada afaste você da casa dele. Com cabrito ou sem cabrito, permaneça ali. Com cabrito ou sem cabrito, entre na festa da graça e celebre a graça do Pai. Com cabrito ou sem cabrito, entre na festa do amor e entenda quão amoroso Ele é, e festeje com Ele, celebre com Ele e desfrute do amor do Pai. E eu termino com o terceiro ponto, que era: esse moço trabalhava como um escravo para o pai, mas parece que ele nunca teve tempo para falar ao pai que ele só queria um cabrito para festejar com os amigos. Porque na parábola ele não fala para o pai o que ele queria. Ele desejou, mas não falou. Ele desejou, mas não conseguiu parar para conversar com o pai sobre aquilo que ele desejava. Sabe por quê? Porque ele trabalhava para o pai, mas não tinha tempo para o pai. Ele era como um servo do pai, mas não era como um filho em termos de trato, em termos de comunhão, em termos de intimidade. É possível estarmos na casa do Pai, servindo o Pai, e ainda assim estamos bem longe dele, bem afastados dele. Pregamos em nome dele, cantamos para ele, limpamos em nome dele, organizamos para ele, temos comunhão com os outros para ele, mas não temos tempo com ele, não temos prazer nele, não desfrutamos da presença dele, não caminhamos com ele. Estamos trabalhando para o Senhor, mas não temos tempo para o Senhor. Estamos servindo ao Senhor, mas não conseguimos estar com o Senhor. Estamos cantando para o Senhor, mas não conseguimos andar com o Senhor. Estamos pregando para o Senhor, mas não temos tempo para ele. E sabe o que é? Mais do que o teu serviço, Ele quer você. Mais do que o seu trabalho, Ele quer você. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer ter contato com você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer ter intimidade com você. Porque Deus é um ser relacional. E Ele também nos criou para se relacionar conosco. E às vezes trabalhamos para Ele como escravos. E não temos tempo para Ele. E não conseguimos estar com Ele. Eu vim dizer-lhes que não deixemos que as coisas de Deus nos roubem do Deus das coisas. Não deixemos que o trabalho de Deus nos roube do Deus do trabalho. Não deixemos, aqui é complicado, que a igreja de Deus nos roube do Deus da igreja. Sabe por quê? Porque às vezes estamos tudo muito certo na igreja e com a igreja. Estamos bem afastados dele. Sabe o que é? Ele quer que nós trabalhemos para ele. Ele quer que nós nos dediquemos à sua obra. Mas ele também quer que nós desfrutemos de sua presença. Ele também quer que nós tenhamos intimidade com ele. Ele também quer que nós andemos próximos dele, porque mais do que qualquer outra coisa, eu quero Deus. Mais do que qualquer outra coisa, eu quero ter intimidade com Ele. Mais do que qualquer outra coisa, eu quero estar próximo dEle. Mais do que qualquer outra coisa, eu quero me relacionar com meu Pai. Ter tempo para dizer que eu amo, que eu desejo, que eu tenho um prazer nele. Porque como disse John Piper, Deus é glorificado quando Ele é desejado.
Ninguém glorifica a Deus tão bem como aquele que o deseja, como aquele que tem prazer nele, como aquele que ama estar com ele. O filho mais velho viu que o pai não deu o boi para ele, o cabrito para ele. Ele não quer mais entrar na casa do pai. O pai está insistindo: filho, entre. Por quê? Porque a alegria do pai é ter os filhos por perto, é ter os filhos em contato com ele. Mas o filho mais velho não quer mais entrar, está se afastando. E isso é possível. Estamos trabalhando para o pai, estamos afastados deles. E sabe o que ele quer? Ele diz: vem para a festa. Vem para a festa da comunhão, para a festa da graça, para a festa da intimidade, para a festa do seu quarto, em que você fecha a porta, ninguém está lhe vendo, mas eu que estou lhe vendo em oculto, recompensarei. Vem para a festa da intimidade, vem para a festa do relacionamento. Mais do que funcionalidade, ele está buscando a nossa essência. É muito mais quem somos, filhos. Não é muitas das vezes o que fizemos como servos. Isso é fundamental mesmo, fazer. Mas, mais do que isso, deseje Deus. Queira estar com Deus. Tenha prazer em Deus. E não caiamos no ministerialismo que Spurgeon dizia. Quando tudo que nos leva a Deus é um terceiro. Eu oro porque tem meu filho no meio. Eu estou aqui, Deus está ali e meu filho está aqui. Eu vou falar com Deus porque tenho que orar pelo meu filho. Eu oro e aqui tem igreja. Eu vou orar porque tem igreja. Eu oro e vou ter que pedir aquela bênção. Eu oro porque tem aquela bênção. E na verdade, a gente precisa orar, buscar Deus, por Deus, pelo prazer em Deus, por querer estar com Deus, às vezes sem ter nenhum pedido, sem ter nenhuma intercessão, apenas eu e Ele, e dizer: eu estou aqui porque eu lhe amo, como fez Davi no Salmo 63, estava fugindo de Absalão, estava em um deserto, perdeu o seu trono, seu filho iria persegui-lo e matá-lo, mas Davi vai orar. E quando ele vai orar, ele não diz: oh Deus, devolva o trono para mim. Oh Deus, quero voltar para Jerusalém e estar no trono. Oh Deus, me dá vitória, me livra do inimigo. Quando ele abre a boca, ele vai dizer: oh Deus, tu és o meu Deus. De madrugada eu te buscarei. Assim como uma terra sedenta, seca, assim está minha alma sedenta por si. Não vejo a hora de voltar para Jerusalém, para o templo, o tabernáculo, e contemplar tua glória na arca da aliança. Por quê? Porque teu amor é maior do que a própria vida. Davi está sendo perseguido, Davi perdeu o seu trono, e mais do que o seu título, mais do que a sua posição, mais do que uma vitória, Davi tem fome, tem prazer, deseja estar na presença de Deus. Quando nós amamos ao ministério mais do que a Deus, talvez nós estamos nos perdendo. Quando nós amamos estar servindo mais do que estar na presença dele, talvez nós estamos nos afastando dele, ainda que o obedecendo. Ele está dizendo: ei, entre para a festa, desfrute da festa, viva esta festa, experimente o fluir da minha graça, experimente o fluir da minha presença. Viva, sirva a igreja, permaneça na igreja, mas entendendo que é pela graça, vivendo uma vida de acordo com aquela que foi conquistada na cruz. E terceiro, desfrute da presença de Jesus, desfrute da presença do Pai. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Jesus, com esta parábola, que é interessante,
ela, sabe, termina como? O filho pecador entrou na festa. E o filho que era o justo não entrou mais na festa. E termina a parábola. O pecador está ali celebrando. E o fiel está afastado. Não entrou mais. Então talvez nós não deveríamos chamar de parábola do filho pródigo. Deveríamos chamar de parábola dos filhos perdidos. Porque os dois estavam perdidos. E essa era a mensagem de Jesus. Os pecadores com os publicanos eram mais novos. Estavam perdidos. Mas os fariseus, os mais velhos, também estavam perdidos. E o pior de tudo, sabe o que é? É que os publicanos pecadores que estavam perdidos estavam se reconciliando porque eles queriam ouvir Jesus. Os fariseus mais velhos não se reconciliaram porque não ouviram Jesus, criticaram Jesus. É possível, talvez estamos seguindo tudo certinho e podemos estar se afastando dele. E há aqueles que estão tão perdidos que estão às vezes ouvindo ele e aos poucos estão voltando para a casa do Pai. Não corra esse risco. Esteja na casa do Pai, mas salvo, livre, entendendo a graça, desfrutando da herança do Pai e desfrutando da sua presença, da intimidade com Ele, de estando com Ele, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que é a graça do Senhor que nos alcançou. Nós não estamos aqui esta noite porque somos melhores do que A ou B que não pode vir. É a tua graça, é a tua bondade. Nós não fomos aceites porque oramos mais, jejuamos mais, buscamos mais. É óbvio que a gente não está dizendo que não devemos fazer isso, mas nós fomos aceites por causa da sua graça. E é pela graça que o fizemos. É por nos aceitares que jejuamos. É porque nos aceitaste que oramos e buscamos ao Senhor. Mas também, Pai, não nos deixa banalizar a graça ao ponto de vivemos dissolutamente. Vivemos como escravos do pecado. Vivemos como escravos do medo. Vivemos como escravos do mundo. Antes, Senhor, nos faz entender que a vida que a graça nos proporciona é a vida santa, é a vida nova em Cristo Jesus, é a vida em que dizemos: já estamos crucificados com Cristo e agora não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. E a vida que vivemos na carne, vivemos na fé a vida do Filho de Deus. Mas também nos leva a entender que esta vida é aquela que estamos renunciando à carne, renunciando ao mundo e o pecado. E então vivemos de acordo à vida da cruz do Calvário, a vida que revela Cristo, a vida que parece com Jesus. Ah, Senhor, mas também nos desperta a desfrutarmos do Senhor, a termos prazer em Deus, a amamos ao Senhor acima de qualquer coisa, a desejarmos sua presença e clamamos e buscamos por intimidade, cultivamos intimidade, buscamos ao Senhor sem terceiros, estamos com o Senhor por amor, por paixão, por desejo, porque Tu és a razão da nossa existência, Tu és a razão de estarmos aqui. Que o Senhor seja a razão do nosso pregar, do nosso orar, do nosso cantar, do nosso servir, e então daremos a glória ao Senhor.